E aí, pessoal, vamos agora fazer aquele resumo para vocês. Isso. Aí daqui a pouquinho vocês vão lá, fazem as atividades e mostram que vocês são da NASA mesmo, são fera. Vamos lá. Vamos lá, começando aí nosso resumo da aula 29, né? Sistemas de proteção. Nós vimos o quê? Sistema cujo objetivo é desligar parte do sistema elétrico de potência que se encontra defeituoso ou operando fora das suas condições normais. Então, pode ser dois casos, já está com problema ou ele está dando sinal que não está trabalhando da forma correta, tá querendo dar problema ali. Devem atuar rapidamente para minimizar riscos, rapidamente é rapidamente mesmo, para minimizar riscos à vida humana e danos aos equipamentos, aí danos materiais, é questão financeira mesmo. Curtos-circuitos são assim chamados, né? Porque representam o caminho mais curto que a corrente elétrica pode realizar em um circuito. O que acontece? O sistema parou de funcionar. Exemplo bem básico que eu acho que já aconteceu, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Você está ali, aí a máquina de lavar começa a falhar, acende, apaga, vai querendo funcionar, começa a travar tudo. O que acontece? Está tendo um curto-circuito. O que é o curto-circuito? A corrente não está passando em todo o sistema que deveria. Está passando em algum local. Vamos supor, molhou a placa, aí aquele filamento de água ficou como um condutor. Aí acaba transmitindo corrente elétrica direto para dois locais que não deveria percorrer todo um circuito. Então, curto-circuito é isso, é algo que está trabalhando e por acaso a corrente desviou e foi por um caminho menor. Então não vai alimentar a placa, não vai alimentar o sistema e acaba falhando. A sobrecarga, se isso gerar o aquecimento, vai gerar uma sobrecarga, vai aquecer e pode queimar aquele equipamento. Né? Justamente, então mudou o caminho. Isso. Tinha todo um caminho para isso, se você muda igual nós vimos, de repente você diminui a resistência. Isso. Você aumenta a corrente naquele ponto e aí pode provocar o aquecimento do isolamento. Exatamente. Né? Então vamos lá. O sistema que isola. Continuando aí, né? Então, ocorre quando a resistência elétrica em um circuito é muito pequena, você acabou de falar, e a corrente elétrica que atravessa atinge uma intensidade muito elevada, aquecimento. Então, foi o que nós mostramos aqui quando um fio toca no outro. O que acontece? Curto-circuito. A corrente só vai passar por lá, aquele equipamento não vai suportar o nível de corrente que vai passar, vai aquecer além do que resiste e acaba... Ali, no caso, está pegando fogo aqui num galho, né? Na casa já é na árvore que está pegando fogo. E aqui, uma tomada que acabou encostando um fio no outro, aqueceu e o plástico acabou pegando fogo. O isolamento aí perdeu, né? E encostou. Isso. Então, sobrecarga de longa duração, né? E essa longa duração para a gente não é pouco. Mas para ele aí, para o sistema, é muito... no caso, ainda é grande, mas acaba para a gente sendo rápido. Então, os tipos de proteção aí, né? Então, nós temos disjuntores, relés e fusíveis, nós vimos. Os disjuntores, você pode usar de maneira manual ou automático, né? Ele sentiu uma corrente mais alta, com aquele sistema de lâminas bimetálicas que vocês estudaram no segundo ano, aí ele destrava. Aí é monofásico, bifásico e trifásico, né? O fusível, ele queima realmente, né? Ele rompe, né? Só que ele tem uma certa corrente que for muito alta e uma tensão alta, ele pode até passar por fora aí. Passar direto, né? Sair daqui para cá ou por fora aqui. Aí fica o ar aí dentro, o vácuo, né? E ele acaba vencendo aí. E o relé industrial, esse aí é mais sofisticado, um pouco mais caro, mas funciona muito bem também com o sistema eletromagnético, né? A proteção contra descargas atmosféricas e surtos de manobra. Aí nós temos aí, na verdade, os para-raios. Isso é em linha de transmissão. Esse tipo de para-raio não é para residência, como aqueles que nós tivemos numa aula anterior, aí, tá? Todos em linhas de transmissão, aí, subestações. Aí são equipamentos bem elevado preço, né? Então, pessoal, esses aí são os equipamentos que você vê alguns no seu dia a dia, mais comum, disjuntor e fusíveis, né? Relé é um pouco mais difícil você estar vendo, e esses outros para-raios e tudo mais é onde é necessário que tenha, né? Aí onde não tem tanta incidência de raio, aí você não vai estar colocando para-raio, mas o restante de aterramento do poste, aterramento de alguns equipamentos,
é importante sim para evitar uma sobrecarga que chegue aí na sua casa, beleza? Então vamos lá, faça a atividade e já a gente volta com as correções. Né? Daqui a pouco estamos aí de volta. Beleza, pessoal? Fizeram aí as atividades. Se por acaso ficou alguma dúvida, nós vamos ver, né? Mas isso aí vocês viram que é algo que está sendo mais direcionado, principalmente Enem, ele está direcionando mais coisas do seu dia a dia, de equipamentos que você usa. Você fala, não sei mexer com isso. Às vezes é importante, é uma coisa tão simples, não tem ninguém para te ajudar. Tá chovendo muito, aconteceu, eu tô sem energia. Tá difícil. Você vai, não, poxa, eu acho que se eu for lá armar o disjuntor, ver se está certinho, vai ligar. Às vezes é só você ligar, mas aí com medo a pessoa não consegue nem chegar perto, justamente, né? Lógico, se não tiver molhado, não tiver estourado alguma coisa, por exemplo, agora falhou o nome, do poste lá, pronto. O que você está falando? Do aterramento? Não, do poste lá, o sistema que diminui a corrente, a tensão, É como se não é o disjuntor na casa, né? Que falou que só troca quando ele dá transformador. Transformador, exatamente, desculpa. Então abaixa a tensão, né? Abaixa a tensão, né? Então, o transformador estourou, com certeza não vai ser na sua casa. Então, você não vai ficar procurando ligar, justamente, sendo que você, não, estourou lá, então não vai passar. Mas só está aqui em casa, então aconteceu alguma coisa. Só o disjuntor disparou, ele protegeu sua casa. Já passou, você vai lá, liga novamente, tá resolvido. São chamados tipo canela disjuntores lá, porque eles soltam, né? Só com aquela vara para poder ir lá. E só manual também. Exatamente. Então vamos lá. Começando aí, primeira questão. Alguns dispositivos de segurança utilizados em circuitos elétricos possuem o intuito de interromper a passagem de grandes correntes elétricas que poderiam ser prejudiciais para o seu funcionamento. São dispositivos de segurança, o quê? As pilhas, nós estudamos sobre geradores, né? Aí, o resistor e o varistor nós tivemos nessa aula. Será que o resistor também é um dispositivo de segurança? O fusível e disjuntor, o interruptor, aquele simples, será que ele é um dispositivo de segurança? Mas, né? Amperímetro e voltímetro, que são os medidores de grandeza física. Só que aí o interruptor ninguém vai ficar lá do lado, né? Só, vou desligar, não vou... E se você não estiver em casa? Ele não vai funcionar, né? Isso. Então, né, entre os dispositivos listados, apenas 2 possuem o papel de assegurar que a corrente elétrica formada no circuito não ultrapasse um valor crítico. Os fusíveis e os disjuntores, no caso são os 2, né? Os fusíveis são produzidos a partir de um fio metálico com baixo ponto de fusão. Com o aumento da corrente elétrica, esse pequeno fio derrete, funde, né? E a corrente elétrica é interrompida. Os disjuntores mais comuns, por sua vez, são compostos por lâminas bimetálicas, cuja deformação pelo aquecimento excessivo interrompe a passagem de corrente elétrica. Então aí... PTC, né? Ele pode dizer, mas resistor vai diminuir ali a passagem de corrente, tensão, isso aqui, mas ele foi feito para reduzir e vai ser todo o tempo aquilo, ele não é feito para proteger, ele é feito só para algumas partes do circuito para reduzir, no caso aí, a passagem de tensão e corrente. Questão número 2, né, em 2010, todo carro possui uma caixa de fusíveis, isso aqui é legal, isso aqui eu já vi várias vezes, nunca troquei, incrível que ele nunca deu problema. Sempre em outro lugar, mas já vi debaixo do volante, né, geralmente. Isso, geralmente. Você tira ali e tem. E eles são utilizados para proteção dos circuitos elétricos, claro, do carro ali, né, nós estamos falando do carro. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como estanho, porque é para eles se fundirem mesmo, e aí proteger o circuito na frente. Quando percorrido por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. A tabela na figura que nós vamos mostrar a seguir, mostra, nela está mostrado uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Essa é uma tabela. Tá aí, ó. A cor azul, a corrente de 1,5, né? Aí nós temos aí a verde, né? Que é 2,5, né? A laranja 5, o amarelo 7,5 e o vermelho 10. 2,5 aqui é preto.
Hã? É preto. Esse verde é preto. Não, esse aqui é preto. Preto 2,5. Laranja aqui tá preto, mas vamos lá. Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência, que opera com 36 volts. Farol do carro. Os dois faróis, são dois, né? São ligados separadamente com um fusível para cada um. Aqui tem um esquema, ó, farol 1 e farol 2. Farol 2. Né? E um fusível para cada um, para cuidar. Mas, após o mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo e utilizou apenas um fusível. Isso foi um arranjo, talvez estava na estrada, não teve como comprar, né? Dessa forma, admitidos que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito, já que ele fez uma gambiarra, é o que nós chamamos, né? Porque o certo seria os dois separados. Isso. Usar o seu conhecimento. Conhecimento. Então vamos usar o azul, é preto, né? Para mim a laranja era verde, preto, ali que eu não estava enxergando dentro do quadrado. Preto, laranja, amarelo e vermelho. Isso. Então, vamos ver aí, tem a resposta, né? Isso, o menor valor do fusível adequado para proteção, então como é que vai ficar aí, né? Isso. Só que tem aí o sistema mostrando, né? Ele chega no ponto A, se divide, né, para os dois, certo? Só que não diz qual é o fusível, nós temos que encontrar a corrente para saber qual era o fusível que estava antes, né? Isso. Só que aí já pensando o seguinte, a corrente elétrica quando chega em paralelo, o que acontece? Ela se divide. Como os dois faróis são iguais, então você vai ter o quê? O esboço do conjunto de faróis e fusível está na figura que está mostrada aqui, farol 1 e farol 2. Mas eles precisam da corrente que passava antes, então tem que ser o dobro de corrente, né? Isso, porque vai dividir, então, somando as duas. Como a potência dos faróis é igual, a corrente que passará em cada um deles é igual, então vai ser metade para cada. O fusível irá suportar a corrente que é igual à soma das duas correntes que passam por cada um dos... Então, o que acontece? Você está tendo o dobro, né? Conforme enunciado, a potência que alimenta cada lâmpada é de 55 watts e a tensão é de 36 volts. Isso aí foi falado no enunciado. Então, o que eu acho? A resistência, né? Bom, substituindo aqui, 36 ao quadrado vai dar 1.296 dividido por 55. Eu vou ter um total de resistência de 23,56 ohms. Bom, eu achando isso, o que eu posso fazer? Portanto, a corrente I que passará por cada uma das lâmpadas, que aí é a definição de cada uma, vai ser de quanto? Como está em paralelo, a tensão é a mesma, né? Lembrando disso, paralelo, a mesma tensão. Então, corrente elétrica é I sobre U. Substituindo a tensão, que é 36 volts, dividido pela resistência, eu vou ter um total de 1,53 amperes. Na verdade, Branco, a gente podia ter usado P igual a UVzinho, né? Era mais rápido. Também. Porque I é P sobre U. 55 dividido por 36 vai dar 1,53 também. Mas, para relembrar vocês, as equaçãozinhas que vocês vão precisar, a outra era mais rápida, mas pode usar essa aí ou a outra. Né? Só ia ter um... P igual a UVzinho. Aí I é igual, no caso, a P sobre U, 55 sobre 3,6. É a equação de quê sobre mesmo? 36. Que é o I, que é a corrente, que na verdade a resistência nem importava aí, né? Pintinho resolveu isso aqui fácil. Pintinho, o Pio. O Pio já resolveu. Acabou mais rápido. Mas é só para a gente mostrar que existe várias maneiras. Nós estamos aqui dando aula para vocês. Várias maneiras de calcular. De entender só uma, que tinha que achar a corrente. A corrente. Mas, matematicamente, você tem vários caminhos. Justamente. Bom, assim a corrente que passará pelo fusível será. Agora entenda uma coisa. Né? Claro. O que acontece? Para cá eu tenho I, 1, certo? E para cá eu vou ter o quê? I2. Se é a mesma, multiplica por 2 e eu vou ter 3,0. Porque o farol precisa dessa corrente para ele funcionar. O farol não tem nada a ver com a história do fusível, né? Exato. Se pelo fusível passar uma corrente menor do que aqui ele pode suportar, ele não queimará. Portanto, o fusível do carro deve suportar uma corrente mínima de 3,06 amperes. Agora você tem que identificar o seguinte, o que acontece? Se eu colocar 2,5, não vai dar. Né? Não vai dar, porque ele está ultrapassando, está acima.
Só que ele pode ser Ele vai maior. queimar também, porque o farol vai pedir 3 e ele tem 2,5, ele vai queimar e não vai adiantar nada pôr o fuzil de 2,5 lá. Exatamente. O de 2,5 não suporta porque está acima, mas o de 5 vai. Vai. Só que aí também tem que tomar cuidado que não pode colocar muito acima. Mas isso nós falamos, né, Mac? Aquela questão, você fez uma coisa para você sair daquele aperto, né? Para você deixar os seus faróis ligados, chegar até uma cidade e colocar 2 de azul, né? Nós tínhamos um aí, certo? Faltou só falar. Então, no caso, laranja, que é 5. Laranja. Né? Beleza. Bom, questão 3, Enem 2019. As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando essa estiver próximo à rede de alta tensão. De uma cerca quando estiver próximo à rede de alta tensão. A uma rede... Está ali, próximo da cerca, evitar, né? Pois tocarem no arame da cerca poderão sofrer choque elétrico. Tem que fazer igual aqueles atores, mexe com a língua aí que destrava. Quando esta estiver próximo, pronto, saiu. Isso. Para minimizar este tipo de problema, o que deve ser feito? Então, bem rápido aqui, só para entender, gente, olha aqui rapidinho, o que acontece? Você tem a linha de transmissão, o campo... no início da aula, até se lembrarem. O campo elétrico passa por dentro do fio, ele gera... Então, o que acontece? Se o campo está para lá, o campo elétrico, a regrinha, né? Campo magnético girando, ele está girando aqui. O campo magnético, como eu falei na aula anterior, nós falamos, é que ele produz uma corrente induzida. Isso, então ele vai e volta, né? Porque é 60 Hz, então vai e volta. Então vai estar passando ali, acaba fazendo que hoje em dia os carregadores celular que você coloca por indução, né? E carrega. Vamos lá, continuando? E na aula de indutores nós falamos que o campo magnético produz uma corrente induzida justamente nesse sistema. Então, para resolver isso, fazer o aterramento dos arames da cerca, acrescentar fusíveis de segurança na cerca, fusíveis, imagina o tanto que vai gastar, realizar o aterramento da rede de alta tensão, será que o da alta tensão que você tem que arrumar ou da cerca? Instalar fusíveis de segurança na rede de alta tensão, utilizar fios encapados com isolamento na rede de alta tensão? Será que se você botar um fio encapado vai o campo magnético não... vai continuar existindo? Então, ao tocar na cerca, a corrente elétrica pode percorrer o corpo de uma pessoa deslocando-se da cerca para o solo ou do solo para a cerca. A função do fio terra, né? Isso, fio terra. É desviar essa corrente elétrica do corpo dessa pessoa para o fio conectado na terra. E nós falamos do aterramento aqui, né? Pois esse fio fornecerá um caminho para a eletricidade. Então, lógico, é fazer o aterramento da cerca de arame. Não tem nada a ver com de alta tensão, ele vai continuar passando, não tem como botar um isolamento nele, ele já é colocado alto exatamente por isso, então, para não ter esse risco, né? Vamos para as questões de Enem, então, né? Olha aí, ó. Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como na figura, tem aí, ó, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-se nele uma corrente muito elevada. A resistência diminui e a corrente aumenta. O superaquecimento da fiação devido a esse aumento da corrente elétrica pode ocasionar incêndio, que seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntores que interrompem essa corrente quando a mesma atinge um valor acima do especificado nesse dispositivo de proteção. Está só falando. Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts em uma residência possua 3 posições de regulagem da temperatura da água. Verão, 2100, primavera, 2400, aqui no Brasil nem tem primavera, e no inverno 3.200. Deseja que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem de temperatura, sem que haja risco de incêndio como na figura. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? Temos que pegar o de maior potência, né? A maior potência vai proteger todos os outros. E aí, montando direitinho. Usando a equação agora do pintinho aí. Então, vou ter potência 3.200. Pegou a maior, né? Maior potência. Se eu colocar para menor e aumentar, vai ultrapassar. Então, a tensão 110, né? Geralmente é 220, né? Geralmente, para chuveiro, né? Chuveiro, Geralmente mas 220. usa um de 110 aí.
A primavera também não tem aqui. Fazendo aí direto, só dividir 3.200 por 110 ou 320 por 11, né? Aproximadamente 30. Então já sabe que é 30 amperes, né? Uhum. Porque não tem 29 na resposta e 25 está muito abaixo. E também disjuntor de proteção de 29, praticamente não sei nem se existe. Mas hoje já tem 26, 28, tem valores diferentes. Mas aí o mais próximo é 30 para proteger realmente. Sim. Você vai no mais próximo e um pouco maior. Não pode ser próximo menor. Se fosse 28... 25 aí 28, não vai proteger quando for 3.200. Isso. É 28, tem na resposta. Mas 28 não dá, porque está abaixo. Tem que ser 30. Tem que ser o que está um pouco acima. Porque é 29,9. Já passou de 29. Então, beleza? Nos encontramos aí na próxima aula. Até Tchau. a próxima aula, pessoal.